Olha, agora a gente vai sim ao vivo, né, para falar desse dado importante para Alagoas. É que quase 90% dos idosos com mais de 60 anos já receberam as 2 doses contra a Covid-19, né, da vacina contra a Covid-19. O número que reflete também na diminuição de casos e na redução da taxa de ocupação de leitos de UTI aqui no estado. Quem traz para a gente essas informações ao vivo é o repórter Alan Garcia. Alan, é o que a gente já estava aguardando, né? E outros estados, inclusive, já reforçaram isso, né? Alguns municípios também já mostraram esses dados, ou seja, é matemática, é algo certo, líquido e certo, como a gente costuma dizer. Quem toma a vacina tem menos risco de precisar de um leito de hospital e tem menos risco, obviamente, de morrer. Como os idosos foram os primeiros que concluíram, de fato, a imunização, esses números começam a aparecer primeiro nos idosos, né? Isso, Edson. No começo da pandemia, sem nenhuma informação, sem nenhuma esperança de vacina, né, infelizmente os idosos começaram a morrer primeiro e foram muitos, né? Muita gente perdeu seus pais, perdeu os avós, mas as vacinas foram chegando, os idosos foram os primeiros a serem vacinados e o reflexo está aí, né? E também a vacinação imunizando, né, esse grupo está refletindo também, como você falou, tanto nas vagas dos hospitais e também, né, mantendo eles vivos, com saúde. Isso que é o mais importante. Nós estamos aqui com o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Aires, que vem reforçar isso que a gente está trazendo aqui, que são dados, né, secretário, do Programa Nacional de Imunização, o PNI, que informa, né, que 89, um pouquinho mais de 89% das pessoas com 60 anos ou mais aqui em Alagoas completaram o ciclo de vacinação. O senhor, como secretário, percebe o impacto disso nos hospitais, na correria, né, para salvar essas pessoas. Boa noite para o senhor. Boa noite, Alan, Edson, todo mundo que está assistindo a gente em casa. Queria só iniciar dizendo que hoje é o Dia Nacional da Saúde, 5 de agosto. E ouvindo você falar, ouvindo aqui no ponto, o Edson falar um pouco sobre toda essa situação, passava um filme aqui na minha cabeça e hoje a gente vive um momento realmente de alívio. Observar esses dias as UTIs do Hospital Metropolitano sendo fechadas, já vazias, UTIs que ficaram muito cheias durante muito tempo, é um motivo realmente de muito orgulho. E a gente hoje, observando esses dados que foram divulgados, com quase 90% dos idosos já imunizados, essa população esse grupo de risco que passou por tantos problemas durante todo o período da pandemia, realmente é um motivo de alegria, de alívio de nós que estamos aqui liderando esse enfrentamento à pandemia. Secretário, diante dessa informação do senhor, né, de que alguns leitos de UTI estão sendo fechados nesse sentido, porque não há mais a necessidade de internar pessoas com Covid, já começam a funcionar para atender pessoas com outras doenças, como é que fica esse funcionamento? Isso, agora a gente está virando a chave, como eu costumo dizer, do perfil desses hospitais. Esses hospitais foram idealizados pelo governador Renan Filho com os técnicos da saúde ainda em 2015, Alan, e o objetivo era para diminuir o déficit de leitos, melhorar e facilitar o acesso da população à saúde pública. Depois veio a pandemia e agora a gente está desmobilizando essa estrutura que ficou voltada para a Covid, para que a gente possa ampliar os leitos de UTI. As pessoas esperam por essa mudança na saúde e muitas delas já vêm sentindo essa mudança, com cirurgias sendo liberadas de maneira mais rápida, mais UTIs, tanto na capital quanto no interior. Então a gente tem muitas novidades a partir desse mês de agosto, vocês da imprensa vão acompanhar e toda a sociedade alagoana. Notícia importante para que as outras pessoas com outras doenças possam ser assistidas, né? Isso, Alan, desculpa te interromper, a gente vai lançar o Opera Alagoas. É o maior programa de cirurgias da história da saúde pública em Alagoas. Como é esse programa, falando para você aqui, dando um spoiler bem rápido para você do programa? A gente vai disponibilizar um número 0800 e qualquer cidadão com qualquer tipo de cirurgia, nós iremos garantir todo o exame pré-operatório e iremos realizar a cirurgia, seja ela pelo SUS, seja ela em um hospital particular, caso o SUS não cubra, em um hospital particular com o governo de Alagoas bancando todo o custo. Perfeito. Mais outra notícia interessante. Secretário, voltando à pandemia, a Covid-19, hoje encerra o prazo do decreto que está em vigor, né? Meia-noite, já entra o próximo. O que é que a gente pode esperar do próximo decreto? Olha, eu conversei há pouco com o governador Renan Filho, nós estávamos juntos
em Marechal Deodoro, e discutimos também com os técnicos aqui da saúde e a tendência. Eu ainda vou sair daqui e encontrar o governador para a gente poder bater esse martelo, mas a tendência é que a gente renove por mais 15 dias com as mesmas regras do decreto vigente. Nada a menos ou nada a mais, enfim, não restringe... Ainda não. A gente entende que o momento ele é um momento satisfatório, mas a gente precisa continuar atento. A gente tem observado um crescimento de casos em outros países em razão da variante Delta e não é o momento da gente tomar nenhum tipo de decisão precipitada. Então os nossos técnicos orientaram a gente ter um pouco de calma e aguardar para essa transição nos próximos 15 dias. Perfeito. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui do senhor. E a gente sempre reforça, é claro, vamos reforçar sempre, né? Apesar das pessoas com 60 anos ou mais estarem totalmente protegidas, tem pessoas que ainda não, né? E por mais que estejam vacinadas, as pessoas com 60 anos ou mais, elas podem contrair coronavírus e podem transmitir. Caso transmita para alguém que não está imunizado, essa pessoa pode sim parar em um hospital. Então, continuamos com os mesmos cuidados para que a gente não volte a lotar as UTIs que estão começando a ser fechadas, né? E é para atender outro público. Vamos torcer para que isso seja um caminho sem volta. Edson. É isso, Alain. Os números, né, dessa população, dos idosos, né, nos ajudam a entender que, primeiro, a vacina funciona, a vacinação funciona, reduz a gravidade da doença, mesmo quem tenha contato com a doença, mesmo quem já tenha tomado as 2 doses e tenha contato com a doença, vai ter uma situação mais leve da doença. Ou seja, possivelmente não vai precisar se internar, possivelmente não vai morrer, né? Isso já é algo muito importante para uma doença que até o ano passado a gente não sabia de absolutamente nada. Eu queria fazer uma pergunta ao secretário, né, aproveitando esse gancho que ele falou em relação às variantes, né? A gente está vendo uma movimentação em outros estados, uma preocupação inclusive maior em relação à variante Delta. O Rio de Janeiro, né, já está muito preocupado, São Paulo também, Minas Gerais. Como é que está a situação aqui? A gente já tem alguma suspeita dessa variante, algum caso que está em investigação? Porque, na verdade, a gente só pode concluir, né, secretário, quando há a confirmação e o sequenciamento, que é algo que demora, né? Mas como é que está essa situação e a preocupação do governo de Alagoas com essa variante? Boa noite, Edson, mais uma vez. A gente está atento a essa circulação do vírus. O que eu queria ressaltar para a população é que os sintomas de quem se infecta com a variante Delta, eles são semelhantes. O que a gente tem observado em outros estados e em outros países, eu via hoje os resultados do Japão, dos Estados Unidos na última semana, é que ela aumenta a transmissibilidade. Então, mais pessoas se infectam. Por isso, essa fala do Alain é importante. A gente precisa acelerar essa vacinação e já temos a comprovação da eficácia da vacina. Então, quanto mais rápido a gente vacinar a nossa população, mais rápido estaremos protegidos. Mas a gente está atento, essas amostras são encaminhadas para a Fiocruz e a gente tem aguardado esses resultados. Muitos já voltaram e com resultados negativos para a variante Delta. A gente sabe que ela está circulando em todo o Brasil e mais cedo ou mais tarde ela vai chegar a Alagoas. O que a gente precisa é continuar com transparência, com serenidade e com a estrutura pronta para atender os pacientes que se infectem de maneira grave. E, secretário, e outra pergunta que eu ia fazer é em relação à questão da quantidade de vacinas, né? O governo de São Paulo, inclusive, externou, né, dificuldades, dizendo que não recebeu o que deveria ter recebido. Como é que o governo de Alagoas está acompanhando? Nós estamos recebendo o que deveríamos receber ou poderia chegar mais vacina? É algo que também está na pauta? Isso, está na pauta. Eu faço parte de um grupo de secretários de Estado da Saúde de todo o Brasil e a gente tem discutido essas nuances com a mudança da regra do jogo por parte do Ministério da Saúde. O Ministério mudou o critério de distribuição das doses, Alagoas tem sido contemplada com o seu quantitativo regular, mas outros estados têm se sentido prejudicados e têm alegado isso e arguído isso junto ao Ministério. A gente está atento e não vai aceitar que Alagoas não receba o que lhe é devido para a imunização da nossa população. Secretário, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade. Vamos continuar juntos, acompanhando aqui, espaço aberto. Claro, para sempre reforçar a população, que é muito importante nós continuarmos fazendo a nossa parte, né? O governo, as prefeituras fazem a parte deles, né? O governo federal comprando a vacina, distribuindo para os estados passando para os municípios, mas é claro que é muito importante
população também fazia parte dela. Você chegou à sua idade, se vacine. Olha, a gente está com um dado de quase 90%, mas ainda tem aí 10% de idosos que não foram tomar as doses, né? Por algum motivo não tomou. Então, assim, se já passou a sua idade, se vacine. Você faz a sua parte, os governos fazem a parte deles. Não é isso, secretário? Isso, sem dúvida, Edson. É muito importante que quem ainda não tomou a vacina, seja porque acreditou em alguma fake news distribuída nas redes sociais ou em alguma matéria jornalística, o que a gente precisa é ter a consciência de que o único tratamento com eficácia comprovada para a Covid-19 é a vacina. Então não adianta ficar tomando medicamento que não tem eficácia comprovada. Tem que se vacinar e com as 2 doses.